como se você não fosse amado ou fosse desamparado, ou que as coisas que você fizesse não tem valor, nada que você faz está bom o suficiente, as pessoas não te valorizam, é difícil viver sozinho e coisas desse tipo. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Hoje eu vou trazer o conhecimento sobre as crenças nucleares, desamor, desvalor e desamparo. Como que elas talvez podem aparecer na sua vida, como que você pode identificar se você está tendo alguma dessas crenças disfuncionais ou não, e qual o caminho trilhar para a gente ir resolvendo isso, tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta, utilizo a hipnose para vários fins e treinador de habilidades socioemocionais. Sou supervisor de pós-graduação, já atuei e às vezes atuo em treinamento em empresas de inteligência, aplicando inteligência emocional e comunicação, e também volta e meia atuo como assistente técnico jurídico para alguns advogados em alguns casos, tá? Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre essas crenças. Antes de qualquer coisa, vou mandar a live aqui e encaminhar para os lugares que eu preciso mandar ela, tá? Então você que está aí na gravação, espera um pouquinho, tá? Voltei, tá? Pronto, já encaminhei. Como que tá o áudio aí para vocês? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Como que tá? Certo? Esse é um conteúdo, gente, que ele é ricamente carregado de teoria cognitiva comportamental, né? É embasado nela, né? Foi Aaron Beck que trouxe esses conceitos, né? Ele percebeu que na clínica as queixas que as pessoas iam trazendo, ele simplificou e dividiu ele em 3 grupos. Só que como eu sou terapeuta sistêmico, eu vou colocar uma pitadinha de sistêmica aqui nesse nosso papo, tá? Vocês vão ver que conforme eu vou explicando aqui, algumas crenças ali se misturam com outras, né, que são coisas parecidas e sinônimas. E um indivíduo só, ele pode ter mais de uma crença nuclear, ele pode ter um mecanismo forte de desamor, de desamparo, ou vice-versa, trocar, né, fazer uma salada ali entre elas. Isso pode acontecer, não obrigatoriamente você vai ter um, mas de costume uma tende a ser a mais pesada, que pega mais no calo, tá? Mas antes de tudo, embora eu já fiz uma live aqui falando sobre crenças, eu gostaria de trazer alguma definição aqui para vocês sobre o que é, né, ou o que são essas crenças, tá? Então, crenças a gente vai chamar tudo que é uma ideia rígida, tá? Grave essa palavra, uma ideia rígida, via de regra disfuncional, tá? Porque a gente está falando dessas crenças nucleares disfuncionais. Então, uma ideia rígida, difícil de serem mudadas, seja sobre nós, ou seja, sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro, tá? Sobre a forma das coisas serem. E assim eu vou tirando conclusões e definições rígidas. Então ela é rígida, ela é disfuncional, ela é global, ou seja, eu jogo para todas as áreas da minha vida. Ela é generalista, eu acabo generalizando, falando em termos de tudo ou nada, absolutos. E via de regra ela é irracional, tá? E essas crenças determinam a minha e a sua forma de agir, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E como a gente já sabe, existe um ciclo, né? Uma situação traz um pensamento, esse pensamento vai trazer uma emoção, e assim, né? Às vezes esse pensamento que trouxe emoção, essa emoção traz um outro pensamento, fica assim num loop. E o que dita esse pensamento são as nossas crenças. O que faz pessoas diferentes, né? Ou seja, tem um mesmo evento, e aí tem 10 indivíduos, e cada um vai ter uma percepção, uma narrativa, uma interpretação diferente daquele fato, sendo o mesmo fato. O que faz isso, né, essa diferença de cada um, são as crenças que eu carrego, que você carrega, tá? Lógico que tem uma pitadinha ali também da nossa personalidade. Essas crenças são construídas com base nas nossas experiências de vida, tudo que a gente experiencia, escuta, principalmente, né, e sente,
vai resolvendo isso. Lógico que ela vai já sendo lapidada ali na nossa infância, tá? Mas ela pode também, essa crença disfuncional, essa crença nuclear, pode aparecer na adolescência ou na vida adulta é mais difícil. Geralmente acontece como? A gente vai estabelecendo essas crenças na infância, adolescência a gente vai consolidando elas e depois a gente só vai reforçando, tá? A gente só vai reforçando, tá? Ok, então ela vai dar um entendimento básico, nosso entendimento básico sobre as coisas da vida, ok? Então é sobre essa definição de crença que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá? E aí no decorrer da nossa vida, a gente passa a vida toda ou confirmando essas crenças disfuncionais ou rejeitando elas, lutando contra. Esses dois mecanismos tendem a ser problemáticos, ou seja, disfuncionais. O que seria eu estar reforçando a crença disfuncional? Vamos dizer que eu acredito que ninguém presta, que não dá para confiar em ninguém. Aí beleza, o meu amigo confia em fulano e acaba levando um pinote. Tá vendo? Não pode confiar em ninguém, confirmei a crença. Eu às vezes estou ali, dei um voto de confiança por alguma amizade, por alguma situação, e aí acabo também recebendo um pinote. Eu vou reforçando a crença. Isso é um exemplo simples, vão ter exemplos mais complexos que é até difícil eu pensar aqui na minha cabeça humana nesse momento. Mas é para você entender que as nossas experiências a gente busca com o nosso filtro das nossas lentes que as crenças nos colocam, porque a crença é como se fosse a lente, tá? De eu ver o mundo. Eu busco justamente aquele detalhe para reforçar o meu posicionamento. Eu busco justamente mecanismos que vão me consolidar, porque assim, emocionalmente é mais confortável para mim, mesmo que seja disfuncional, eu não me questiono, eu fico numa zona de conforto, disfuncional, mas confortável. E eu refutando a crença é como se eu quisesse provar que isso não é verdade. Por exemplo, eu tenho a crença de que eu não sou importante, de que nada que eu faço é bom. E aí eu fico com uma energia de pulsão de que não, eu vou fazer mais, eu vou estudar mais, eu vou dedicar mais tempo no trabalho, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais isso. Só que quanto mais eu faço, a crença me puxa para trás, querendo tipo esfregar na minha cara que não tá bom o suficiente, que ainda não é bom, que realmente você é um fracasso, e você fica querendo lutar contra isso, e aí você se dedica mais, se esforça mais, mas a crença continua vindo e vai gerando um ciclo improdutivo, tá? Então as duas formas aí de reagir, né, de fugir ou de reforçar, é disfuncional. A gente tem que entender, primeiro passo, a gente tem que entender a nossa crença, perceber se realmente eu tenho isso ou não, como que isso se manifesta em mim. Depois eu tenho que ver, criar hipóteses da possível origem, como que isso aconteceu. O mais importante é, depois da consciência, eu decidir como que eu vou reagir daqui para frente, o que que eu vou fazer, tá? Eu estou fazendo essa introdução inicial antes de falar das crenças e dos específicos, porque o grosso hoje do conteúdo vai ser isso. O grosso hoje vai ser você aprender sobre o desvalor, desamor e desamparo. Mas antes eu tenho que fazer esse pé de meia para vocês entenderem. Quem for chegando depois, gente, boa noite para todo mundo que está chegando, entrando, passando, saindo, dando oi. E você que está aqui na gravação, tá? Podem rever, se você pegou o bonde andando, você pode rever depois essa gravação, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu quero dizer para vocês. Outra coisa, quanto mais essa crença é reforçada, quanto mais velho a gente vai ficando funcionando dessa maneira disfuncional, mais difícil vai ficando de mudar, mais rígida, mais funda vai criando essa raiz dessa crença. Porque mais certeza dessa pseudo-realidade a nossa mente vai construindo. Todas essas crenças disfuncionais, elas vão aparecer com um viés adaptativo, tá? Ou seja, acontece alguma necessidade minha, alguma necessidade emocional que não está sendo suprida, alguma fragilidade emocional, algum estresse emocional, e eu vou alguma coisa que eu vou escutando até, né, dos meus progenitores, e aí eu vou desenvolvendo essas crenças, que é uma forma de eu me adaptar
acaba sendo disfuncional, mas para aquele momento inicial ali funciona. Só que depois pro grosso da vida não está funcionando nada. Só vai causando dor e sofrimento. Todas as crenças disfuncionais, desamor, desvalor e desamparo, elas vão estar atreladas a transtornos emocionais, via de regra depressivos ou ansiosos, tá? Mas pode ter também transtorno obsessivo compulsivo e outros transtornos afins, tá? Ok. Então bora lá começar a identificar essas crenças. Eu vou falar primeiramente da crença de desvalor. Eu gostaria que você se atentasse neste momento e fosse prestando atenção nessas nuances e fazendo uma autoanálise, uma autorreflexão para ver se você se adequa, tá? A questão é o seguinte, lembrando, todo mundo em algum momento já teve algum padrão de pensamento ou sensação dessas três crenças, de ter desamparado, desvalorizado ou desamado, vamos dizer assim, né? Isso é comum. Então a gente ter esses pensamentos aqui uma vez ou outra, em alguns momentos da nossa vida, por algum período, é comum. A gente está falando o quê? Lembra do que eu falei no início? Algo que seja rígido, difícil de mudar, global, generalista, disfunção, irracional, ou seja, algo fixo. A maior parte do tempo eu vejo, funciono e me sinto assim. Via de regra, essa vai ser uma percepção sobre mim, tá? Não que os outros, a realidade eu sou desamparado, porque às vezes mesmo eu sendo amparado, eu posso me sentir como não amparado, desamparado. Acho que você já entendeu, tá? Então bora prestar atenção aqui na crença de desvalor, tá? Desvalor. No seu centro vai estar ali um pensamento de que eu sou funcionalmente inapto, tá? E eu tenho uma moral ruim, moralmente ruim. Então eu penso que meu modo de funcionar eu sou inapto, não funciono bem, não faço as coisas bem, faço as coisas ruins e moralmente também eu sou ruim, tá? Eu acho que existe algo de errado dentro de mim. Ou seja, você acha que tem alguma coisa errada dentro de si, que você é terrível, que você geralmente só falha, ou seja, que você é falho, e é uma pessoa sem valor moral, como se você não valesse muita coisa, não fosse digno de muita coisa, tá? Como se você fosse incorreto, inadequado, se você não pertencesse aos grupos, tá? Não merecesse nenhuma benesse, não merecesse nada de bom, tá? Nenhuma coisa benéfica para você seria digna ou justa, porque você é indigno, tá? Lógico que também, gente, vai ter intensidades, né? Tem gente que vão ter uma crença desadaptativa de desvalor lá no talo, né? Nota 10. Mas vai ter gente que vai ter menos, né? Isso é comum acontecer. Então é uma característica de pessoas que vão ter pensamentos que elas se exigem demais de si mesmo, estão sempre exigindo muito de si e às vezes do outro, tá? Pessoas que já... O que eu não tenho aqui? Tá. E algumas pessoas elas já se conformam com isso, realmente eu não tenho valor nenhum, e pronto, acabou, né? Fica num conformismo. Outras pessoas ela busca lutar contra isso e acaba querendo se exigir demais, tá? E aí ela acaba sendo no seu extremo muito cuidadosa, se vigia em cada detalhe, sabe? Aquela pessoa, às vezes, perfeccionista, porque quer lutar pelo seu valor, e se eu errar isso aqui, quer dizer que eu não valo nada, que nada que eu fiz presta, e assim vai, tá? Mas vamos continuar falando algumas outras características aqui desse desvalor, tá bom? Repito, essa questão de se sentir moralmente ruim, tá? Como se algo dentro de si fosse terrível, ou fosse mal, fosse indigno, como se eu não presto, eu sou tóxico, eu sou um perigo para os outros, eu sou um problema, eu sou incompetente,
eu sou falho, tudo que você faz, você bota defeito, nunca está bom o suficiente. E você acaba colocando essa visão de maneira global, principalmente para si, mas às vezes para outras pessoas próximas e para uma visão de futuro também, ok? É como se você tivesse um senso de não ter importância alguma. Eu sou nada, eu sou um lixo, sou inferior, tá? As suas conquistas, quando você consegue alguma coisa, você as deprecia, você tira o mérito, você, mas foi porque foi fácil, mas foi porque fulano me ajudou, mas não foi bom o suficiente, e assim vai. Então você não observa, você não considera o que você faz, né? Você não valoriza o seu esforço e sua conquista, e pensa que é moralmente ruim. O que vai estar na origem ali disso vai ser alguém que na infância não tinha seus esforços recompensados, né? Alguém que não era colocado, nossa, que bom que você fez isso, filho, parabéns, nossa, estou orgulhoso de você, nossa, você é muito bom fazendo isso. Não tinha reforço. Então, tudo que ela fazia não era bom o suficiente, não tinha o valor, ela não conseguia um reconhecimento, ela não conseguia uma nutrição afetiva com o que ela fazia. E recebia muita punição quando fazia errado. Você errou nisso. Ou seja, muita punição para corrigir, para ensinar, e pouco reforço de quando alguma coisa realmente que ela fez deu certo. E quanto mais punição, mais pressão, mais ela vai achando que o problema está nela, que ela é defeituosa, que ela não é digna, que ela é incapaz. Tá? Então, geralmente essas crenças disfuncionais estão correlacionadas a pais e mães que foram disfuncionais. Não que elas foram perversos ou ruins na sua intenção, mas que foram disfuncionais na sua aplicação, no modo de agir e tal. Até porque é geracional. Se os pais que foram disfuncionais vieram também de pais disfuncionais e vice-versa. A sua obrigação agora como adulto é tomar consciência disso, trabalhar isso dentro de você e mudar a sua geração, mudar a sua história daqui para frente, tá? Mas via de regra vai estar em alguém que recebeu muita piação nas orelhas, teve pouco reforço, foi cobrado demais e nada que ela fazia era bom o suficiente. Ficou essa crença de desvalor, porque a criança, quando ela recebe uma punição assim, ela traz isso para sua identidade. Não que a pessoa queria fazer isso, tá? Peraí, deixa eu voltar a ver um comentário aqui e me perdi. A criança traz isso para sua identidade, ela não consegue diferenciar que o comportamento não foi bom o suficiente, que aquela ação não foi bem executada. Ela acha que ela é um problema, que o defeitinho está nela e não na forma que ela fez, não no que ela fez. Hoje a gente está falando sobre crenças nucleares, crenças disfuncionais, desamor, desvalor e desamparo, tá? É sobre isso que a gente está falando hoje aqui com vocês. Eu já dei uma introdução falando sobre o que são essas crenças, como funcionam, fazendo por menor, e já falei sobre a crença de desvalor. Ainda vou falar sobre a crença do desamor e do desamparo. Me fala aí se você já se identificou com a crença do desvalor. Mateus, é isso aí mesmo. Sabe aquela pessoa que não se acha digna, de que não, eu não sou bom, eu não faço nada bem, eu sou ruim. Você vai ver que as outras crenças vão estar meio que coladas, às vezes é até difícil diferenciar, ou às vezes você carrega elas tudo junto com você mesmo, tá? Mas vamos continuar aqui falando agora sobre a crença do desamor. Eu gostaria que você se sentisse confortável, eu espero que sim, colocasse aí nos comentários, você que está no ao vivo, você que está na gravação, qual crença que você se identificou. Mateus, olha, eu não sou muito não, mas eu vi que eu estou mais perto do desvalor. Não, Mateus, me descreveu perfeitamente, tá? Então, pessoas com essa crença de desvalor vão ter os pensamentos do tipo,
eu não faço nada direito, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou ser bom, eu não sou digno, eu faço mal para as pessoas, eu sou um problema, eu sou incapaz, tá? E às vezes a pessoa se deprecia mesmo, eu sou feio, eu sou burro, eu sou isso ou aquilo outro, tá? Todas as outras crenças aqui vão ter autodepreciação, tá, gente? Algumas pegando mais uma coisinha do que em outras, tá? Mas vamos continuar aqui agora falando sobre a crença do desamor. Aqui, o centro do eixo dessa crença está o pensamento, tá? As pessoas acreditam que por algum motivo você não é digno de ser amado. Por algum motivo eu não sou digno de ser amado. Eu não mereço receber amor, cuidado, carinho, proteção, tá? Celso falou, pode fazer? Pode, Celso. Fique à vontade para fazer perguntas, tá, gente? Vão jogando aqui na roda. Assim que for necessário, eu vou assim que eu conseguir, eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, no desamor, a pessoa acredita que por algum motivo eu não sou digno de receber esse amor, tá? Tem algo em mim que faz com que os outros não me amem. Como se eu tivesse, de novo, tá vendo? Repetindo algumas coisas, como se tivesse algum defeito em mim que faz com que os outros não queiram estar comigo, que não me amem, como que eles não gostam de mim, as outras pessoas não gostam de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer estar perto comigo, todo mundo me rejeita, me abandona, ninguém gosta de mim de verdade. São pensamentos e narrativas de quem tem essa crença de desamor, tá? Ela tem uma dificuldade, pessoa com essa crença tem uma dificuldade de receber afeto, ela tem uma dificuldade de estabelecer relações sólidas, duradouras, funcionais e longas, tá? Ela tem uma dificuldade de estabelecer intimidades com outras pessoas e às vezes, em algumas relações, ela pode acabar cometendo a hiperproximidade. Sabe aquela pessoa colenta, chiclete, pegajosa? Pode ser um mecanismo da crença de desamor, tá? E às vezes no extremo ela nem tenta se relacionar. Como ela já sabe, entre aspas, que vai ser, né, abandonada, que ninguém vai amar e gostar dela mesmo, ela abre mão e no seu extremo ela nem tenta se relacionar. Depois já sabe que vai ser abandonada, então ela adianta o caminho, tá? Então é como se algo dentro de si tivesse uma dificuldade em receber esse amor, esse afeto, essa intimidade. Também como se você não fosse digno de ser amado, tá? E é comum ter uma sensação de que eu não me encaixo, tá? Eu sou desinteressante, não sou amável, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho nenhum atrativo e todo mundo me rejeita. É comum ter essas sensações e esse pensamento, tá? Outros sinais aqui, então, uma sensação de rejeição. Eu sou indesejável, tá? Não sou capaz de ser amado. Sempre serei rejeitado, certo? Esses são alguns sinais da crença, mais alguns sinais da crença de desamor. E outros sinais aqui, uma dificuldade de estabelecer relacionamento. Todas essas vão ter dificuldade. Mas o desamor, ela pega muito mais forte na questão dos relacionamentos. São pessoas ali que, tanto nos termos afetivos e de amizade, ela acaba rodando muito de relação. Ela termina o namoro, vai no outro, tá com amizade, depois tá com outra. Não vou falar que é impossível dela ter amizades profundas, duradouras e sólidas. Pode ter uma ali, mas dentro de todas as possibilidades que ela teve de contatos, ela poderia ter muito mais, tá? E ela se sente, né, como se eu nunca terei ninguém para dividir minha vida, nunca ninguém vai querer ficar comigo. Então é uma baixa estima, essa autopercepção dela é numa perspectiva baixa, negativa. Então tem esse medo de estar sozinha e também se deprecia muito, tá? O Celso,
Tá fugindo do tema da live sobre como sair da procrastinação, mas eu já tenho uma live falando sobre procrastinação, uma live excelente. Já falei sobre esse tema aqui, tá? E sobre outros temas que correlacionam com a procrastinação, sobre hábitos ruins, princípios de mini hábito e assim vai. Para você ter acesso a essa live, todo mundo aqui que está escutando, basta você vir aqui no meu perfil do Instagram depois. Aí quando vai estar meu nome ali, minha descrição, que vai ser na minha biografia, ali na minha bio tem um link, e nesse link você vai entrar lá num botão para entrar no grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp você tem acesso ao link de reprise das lives. E lá você vai conseguir assistir essa live sobre procrastinação, que pode com certeza te ajudar a causar um impacto. Mas não existe solução simples para problemas complexos. A gente tem que entender porque procrastinação envolve vários fatores, até fatores fisiológicos, tá? Comportamentais e também no quesito emocionais, de significado e hábitos de vida. Então é bem complexo. O ideal, também se você quiser atalhar o caminho e ser mais rápido para ver o seu caso, seria procurar ajuda técnica profissional, certo? Marcar uma sessão, alguma coisa assim, para conseguir sanar a sua dificuldade, tá? Mas obrigado pela pergunta, certo? Mesmo que não for do tema, eu não vou responder especificamente para não sair do tema, mas eu vou deixar alguma orientação. Então essa é a crença do desamor. Uma coisa importante é o seguinte, todas essas crenças vocês estão vendo que é uma necessidade emocional. A do desamparo, do desvalor é eu não valo nada, eu sou ruim, não sou digno. A do desamor é ninguém me ama, ninguém me quer, eu também não sou digno de receber o amor. Um eu não sou digno de ser valorizado, o outro eu não sou digno de receber o amor. Parece a mesma coisa, mas sutilmente tem uma diferença. Então todas elas são movidas por um medo, por um fantasma que elas estão correndo, porque não ser amado é uma ferida. Ser desvalorizado é uma ferida. Essas crenças são causadas por essas feridas. Fui desvalorizado, não tive amor suficiente, não tive afeto suficiente. Vai fazendo essa marca dentro de mim. Tá? E as crenças vão se adaptando achando que isso é realidade, que essa marca está ditando o seu mundo como um todo. Então a gente tem que sarar isso e ressignificar. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que o medo de eu não ser desvalorizado, de eu não ser desamado, faz com que isso aconteça. Então veja só, alguém que faz as coisas, mas meio que se sabota, acha que não é capaz, e acaba fazendo mal feito, se exige demais e acaba cometendo um erro, que alguém vai salientar o erro, que vai reforçar que aquilo não foi bom o suficiente e vai desvalorizar o serviço dele. Antes de tudo, eu estou me desvalorizando. E eu estou conduzindo as pessoas com base nas minhas atitudes, da forma que eu estou agindo, para aquela pessoa desvalorizar eu também. Porque já é o jeito que eu me trato, já é a postura que eu coloco e é o comportamento que eu espero do outro. E assim a crença vai se reforçando, como eu já disse no começo. O desamor é a mesma coisa. Às vezes com a tentativa de não perder, não ser abandonado, não sofrer esse desamor, eu me apego muito à pessoa. E aí eu acabo empurrando a pessoa para longe de mim, porque ninguém suporta um chiclete demais, uma pessoa que não permite o espaço do outro. E eu acabo forçando a outra pessoa a me rejeitar, reforçando o comportamento. Ou eu começo a interpretar que a pessoa já não está me querendo na minha visão e eu a passo a rejeitar antes. Eu continuo sozinho, nas duas opções eu continuo sozinho, reforçando que ninguém me ama e ninguém me quer e eu nunca vou ter ninguém. E alguma coisa dentro de mim faz eu ser podre, faz eu ser indigna de receber esse amor, esse cuidado. Nunca vou receber. Entende? Então toda tentativa desadaptativa de eu não sofrer aquela dor, de eu não cutucar na ferida, como já é tudo disfuncional, está tudo embolado, faz justamente um ciclo improdutivo e daquela ferida só aumentar, só reforçar. Então, quanto antes, quanto mais novo você for, melhor para intervir isso. Porque depois que você estiver lá com seus 55 anos para frente, é possível mudar sim, é possível intervir. Mas a casca está mais grossa, tem muito mais problema, tem muito mais esquema aí reforçando a sua crença disfuncional do que coisas favoráveis para mudar o jogo. É possível, mas fica mais difícil. Então, quanto mais cedo você intervir na sua crença e sarar essa ferida de uma maneira funcional, melhor para o seu lado. Tá? Mas enfim, agora, no finalzinho, gente, aqui, quando eu terminar agora a crença do desamparo, eu
eu vou dar algumas orientações do que fazer, tá? Uma orientação do que fazer para combater essas crenças. E aí, você que está me escutando, você está mais perto do desvalor ou do desamor? As duas serviu para você? As duas carapuças serviu ou nenhuma? Fala aí para mim, tá? Vamos entrar agora para o desamparo. É um pouquinho mais complexo, mas nem tanto, tá? Mas acaba seguindo o mesmo bonde, né? É o mesmo vagão. É tipo assim, são vagões diferentes, mas é o mesmo trem. Desamparo, tá? Pessoas que pensam estar vulneráveis, como se eu sempre estivesse ali indefeso, frágil e inadequado. Também tem uma incapacidade, uma sensação de incapacidade para fazer as coisas, tá? Acaba se comparando muito com as outras pessoas, sempre num viés negativo, se sentindo sempre vulnerável. E ela não se sente eficaz no mundo, como se ela não fosse eficiente para fazer as coisas. E ela também se autodeprecia muito. Então ela tem uma dificuldade para se proteger, se sente insegura, tem uma falta de confiança em si, tá? E uma necessidade de proteção, querendo alguém para zelar, para proteger, para acolher, tá? No extremo, é uma pessoa que ela se esforça muito para fazer as coisas, mas ela se sente muito solitária, tá? E ela pode acabar desenvolvendo um funcionamento de ser autodidata. Tipo assim, já que eu sei que ninguém vai me amparar e me ajudar mesmo, é eu comigo mesmo, então eu sou o fortão, eu sou o sabe-tudo, eu dou meu jeito de resolver as coisas, eu não demonstro o que eu sinto, eu não peço ajuda, e assim eu vou, tá? E assim eu vou seguindo a minha vida. Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma sensação de impotência, de insegurança, de ameaça e de perigo. Eu fico nessa força, nesse cabo de guerra interno. Pode ver que todas essas crenças te colocam muitas vezes num cabo de guerra interno que demanda uma energia mental enorme. Por isso que vai para esgotamentos e transtornos depressivos, ansiosos e coisas do tipo. Ou até transtornos bipolar, obsessivo compulsivo, tá? Então, é uma pessoa que se sente impotente, carente e frágil e que sempre está sendo diminuída, se sente diminuída porque ela mesma também se diminui. A pessoa, se eu falo se diminui, né? Ela se sente incapaz de fazer as coisas, ela se sente incapaz de se proteger, incapaz quando se compara a outras pessoas, os outros sempre fazem mais e melhor do que ela. Ela não é tão boa, não faz nada direito e se sente totalmente como se sempre tivesse ameaçada, né? Muito vulnerável, como se fosse indefesa. Eu sou fraco, eu não tenho competência, eu não tenho controle, sou um fracasso, não sou bom como os outros. São pensamentos e sensações que essas pessoas com essa crença desadaptativa pode ter, tá? Além disso, né, ela vai se ver como uma pessoa incompetente, sempre fracassada e que não consegue fazer as coisas. Eu sou sempre inferior, eu sou sempre um perdedor, eu sou um bosta, eu não tenho ninguém para me proteger e para me zelar, tá? E às vezes, para compensar isso, acaba se esforçando demais, se isolando e ficando sozinho e repetindo o ciclo, porque a crença se confirma, tá? Eu vou ser esquecido, né? Ninguém se importa comigo mesmo, sente muita culpa, porque ela se culpa, todos esses problemas, ela geralmente transfere essa culpa para a falta de capacidade dela, tá? Para os erros dela. Mas ela, ao mesmo tempo que ela sente falta de auxílio, ao mesmo tempo que ela sente falta de auxílio, ela tem o medo de pedir e não ter, e acaba fazendo as coisas sozinha, se virando, e às vezes quer que os outros façam assim também, tá?
E aí ela sente como se ela não tivesse acolhimento, como se ela tivesse sido abandonada. E às vezes vem essa autossuficiência por compensação. Se diminui também e tem uma dificuldade de interação. E se sente sempre rejeitada. Ali na origem do desamparo, né, pode estar aquela criança que, quando caía, ralava o joelho ou se machucava, ninguém dava a mínima. Mas para de frescura, levanta daí e corre logo. Tá? Não tinha um acolhimento. Quando ela tinha alguma angústia, ela não tinha alguém para escutar o que ela estava sentindo. Não tinha ninguém para escutar o ponto de vista dela. E ela afetivamente era abandonada. Às vezes fisicamente não, mas afetivamente sentia ali sem ter ninguém para com ela. Para compartilhar uma alegria ou uma tristeza. Para ser amparada nas suas dores ou dificuldades. Teve que se virar sozinha. E muitas vezes aprendeu observando. Ninguém ensinou, ninguém pegou na mão. E assim vai. E por isso que ela vai desenvolvendo essa habilidade autodidata. Lógico que vão ter outras nuances, né? E repito, geralmente isso vão ser os seus pais que fizeram isso com você, mas repito, não foi de uma maneira perversa ou intencional. Era o melhor que eles tinham. Eles fizeram o que pude. Se não fizeram mais, é porque não podiam. Tá? E cada filho é um filho. Ah, mas como irmão, cada filho é um filho, porque cada momento exige uma postura diferente. Cada filho, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe, tem pais diferentes. Tá? Então é isso. No desvalor, a pessoa acaba não sendo reconhecida ou valorizada nos seus esforços, nos seus empenhos. É apontado mais defeitos, poucos elogios, poucos reforços positivos, muita cobrança. Resumidamente. No desamor, a pessoa não se sente muito acolhida, pertencente, a pessoa não sente que ela é importante ali, que ela não é digna de merecer aquele tempo de qualidade dos seus pais, aquela atenção, aquela palavra de afeto, de carinho, aquele abraço, né, aquele beijo, aquele olhar, tá? E ela é meio jogada ali de escanteio. E no desamparo é que ela não tem alguém para se fortalecer quando está com dificuldade, não tem alguém para pegar a orientação, tá? Mateus, eu tive todos esses problemas aí, tudo meu pai e minha mãe acabou fazendo comigo. Eu não tive, era extremamente cobrado, não tive afeto e também era tudo isso aí. Então, provavelmente a pessoa acaba desenvolvendo as três crenças muito fortes. Mas geralmente uma vai estar puxando a fila, uma vai estar mais pesadas do que outras. Essas crenças, repito, todos nós, em algum momento, nos sentimos desamparados, em algum momento nos sentimos indignos, nos sentimos como se ninguém fosse me amar. É normal, no decorrer da nossa vida, ter momentos que a gente acaba sentindo isso. Tá? Não é disso que eu estou falando. O problema aqui é ter um padrão fixo. E eu acabo transferindo essa percepção, né? Eu não valo nada, o futuro não vale nada, o outro não vale nada, o mundo não vale nada. Certo? É para mim, para o outro, para o mundo e para o futuro. Ninguém me ama, eu sou um fracasso, os outros também vão fracassar comigo, o mundo vai acontecer alguma coisa e vai fracassar geral, e o futuro vai acontecer algum fracasso lá na frente. Então as pessoas ficam rígidas nisso. Isso vai se repetindo de maneira global. É disso que eu estou falando. Tá? E pode ter intensidade. Pode ter pessoas que não são tão rígidas, mas tem um funcionamento que já causa algum prejuízo na vida pessoal, nos relacionamentos dela. Tá? Mas vamos lá. O que a gente pode fazer? Se eu já identifiquei as minhas crenças aqui, o que a gente pode fazer? O primeiro passo é a identificação dessas crenças. Então a gente já fez aqui o primeiro passo. Outro passo é você identificar os seus padrões de pensamento e comportamento. Como que você faz isso? Para você ter certeza de onde que essa crença mais opera, como que ela funciona. Essa crença, gente, vai se manifestar em você nos pensamentos, nas coisas que você fala e pensa, tá? Nas frases que formam dentro da sua cabeça e que saem da sua boca. Então, para você ter certeza nos momentos que essas frases aparecem, junto com quais emoções ou sentimentos e as intensidades de frequência, que é isso que a gente está vendo padrões de pensamento e comportamento. E aí, outra coisa importante, como que você age, né? Veio o pensamento de que ninguém me ama, ninguém me quer, o que eu faço? O que eu faço com isso?
Eu aceito, na verdade eu me conformo, não é aceitação, né? Porque a aceitação é ativa. Eu me conformo, já falei sobre isso em outra live, eu me conformo e abandono a pessoa, o que eu faço? Então anote, quero que você se identifique e anote os seus pensamentos. É chato, não é gostoso não. Eu fiz isso algumas vezes. Não é o meu estilo de me cuidar. Mas funciona para muitas pessoas. Mas eu já fiz. Então faça primeiramente para ver como você se adapta a isso. É interessante para você ou não. Mas o objetivo é tornar consciente e ter uma percepção de o que eu estou pensando, tanto as funções. Nossa, pensei que eu sou indigno aqui, falei aqui que eu estou indo do podre, que nada que eu faço presta, que eu sou ruim, que ninguém vai me amar, vou morrer sozinho. Tudo isso vai estar revelando essas crenças nucleares. Tá? Então anote seus pensamentos, o que você sentiu e como você agiu, para você ter clareza do que combater. Tá? Depois você vai buscar as suas origens. Todas essas crenças vão trazer uma sensação de abandono, vão trazer uma sensação de rejeição, vão trazer uma ferida. Se conecte com essa ferida, aceite ela no seu corpo, não fique fugindo, tentando abafar, não. Ela está aí, não está? Está tudo bem. Você é ser humano, a gente se machuca, é normal. E as outras pessoas nos machucam, isso também é normal, infelizmente. Se conecte com essa ferida e busque se fechar os olhos e entender assim, fazer tipo que uma viagem no tempo. O controle de respiração pode te ajudar para ver onde que é o mais antigo dessa ferida. A ferida é abandono, a ferida é nada que eu faço presta. Tá? Qual foi a memória mais antiga que você tem onde você escutou isso pela primeira vez? Quem era a pessoa que mais te falava isso? O que isso revela sobre a sua história? Para você se conectar e perceber que era um adulto disfuncional falando para uma criança e hoje você, como adulto, se responsabiliza por essa criança. Como um adulto mais funcional, se responsabiliza por essa criança interior e decide fazer diferente. Decide perdoar e liberar o erro desse adulto para reconstruir uma nova história. Matheus, é difícil, poderia não ter acontecido. No universo dos poderias ter acontecido um monte de coisa. O que interessa é o que você tem e o que você decide fazer. Mapeou o padrão? Identificou a origem? Pronto. Esse é o caminho. E depois disso você vai passar a se questionar. Será que realmente essa é a melhor forma de agir? Será que realmente ninguém te ama, ninguém te quer? Quais são os fatos reais que você não está considerando? Então você passar a ter um auto-questionamento. Opa, pera lá, o que eu tenho que comprovar que o que eu estou pensando é verdade? O que revela que é mentira? E eu vou me questionando. Tem várias perguntas de auto-questionamento. O que isso revela sobre mim? O que talvez eu não estou levando em consideração? Opa, não estou percebendo que isso é meu esquema, isso é minha crença, não é verdade. Não vou me permitir fazer diferente. Então se questionar. Esse é um outro passo. Tá? E depois você vai restabelecer novos padrões no seu dia a dia. Tá? Você já reconheceu os seus padrões e agora você vai lutar para restabelecer novos padrões. O que você vai decidir fazer diferente. A dica é, talvez você vai perceber que tem 5 coisas que você tem que fazer diferente. Percebeu o problema e viu, nossa, está bagunçado aqui. Calma, tá? Calma e não tente arrumar tudo de uma vez, porque senão os seus esquemas desadaptativos vão ter prato cheio para te colocar para baixo, te colocar no loop de que, tá vendo? Nem com a live do psicólogo, nem com a ajuda profissional conseguir resolver, eu sou um problema, eu sou um fracasso mesmo. Busque resolver um de cada vez. Elenque qual é a prioridade do que você quer mudar e resolver. E vai traçando uma estratégia. Saiba que o passo a passo que você vai criar para resolver essa uma coisa não é bonitinho, linear, não. Vão ter altas e baixos, recaídas e assim vai. Tá? Mas recaídas são boas. Eu falo sobre isso no curso de inteligência emocional. Recaídas são boas. Tá bom? Mas é importante você entender e resolver isso. Mas nada vai substituir você procurar um profissional de saúde, um terapeuta, para te ajudar a resolver essas questões, identificar esse seu conflito íntimo, identificar ali a sua origem familiar, do que está acontecendo. Às vezes uma carga geracional lá, uma questão lá com seus avós, que a gente tem que ver, com o genograma a gente consegue ver isso. Com a hipnose a gente consegue também com uma regressão chegar no foco sistêmico e
mudar essas crenças de uma maneira mais incisiva, mais rápida. Não é milagre, não é mágica, é você que vai se colocar no empenho e ser ativo para mudar. Mas é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, essas crenças disfuncionais, entender qual dessas você tem e que é importante cuidar disso o quanto antes, porque isso pode te levar para uma saúde mental muito prejudicada. E se você é pai, se você é mãe, pode ter certeza que a crença de desamor, desvalor e desamparo que seu pai tinha, sua mãe tinha, acarretou em originar a sua. Às vezes repete, às vezes meu pai tinha uma crença de desamor e eu acabei ficando com uma crença de desamor porque repetiu. Ele não sabia amar, então ele não amou, ficou desamor, por exemplo. Ele não sabia amparar, me desamparou, ficou desamparo. Então se você é pai, se você é adulto, se você é mãe, toma vergonha na cara. Se você não consegue ter maturidade suficiente para cuidar de você, da sua criança interior, faça isso para o benefício do seu filho. Porque ele que está pagando o maior pato. Você já está com o couro mais duro. Né? Você já aprendeu a se adaptar na sua disfunção. Agora seu filho está pagando um pato ali. Seu filho está comendo uma erva amarga que você poderia dar o melhor. Você não quer o melhor para o seu filho? Então seja o melhor que você possa ser para ele. Tá? Então deixo essa orientação aí para vocês também. Procure ajuda se necessário. Obrigado pela atenção de vocês, tanto na gravação, tanto aqui no ao vivo. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live. A gente se vê, a gente fala. Até mais, tchau, tchau.